Graças a Deus. Eu gostaria de convidar você a ler comigo a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. O tema da nossa reflexão de hoje é maturidade para ouvir o não de Deus. Maturidade para ouvir o não de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 9. Amém? Até o versículo 10, vamos ler toda a perícope. Diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Amém. Eu queria falar com você sobre esse tema, mas eu queria tentar explicar para você por que me veio esse tema, por que esse texto falou tanto ao meu coração durante essa semana. Essa semana foi uma semana bem assim, movimentada em relação aos pedidos de oração que foram compartilhados no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Essa semana foi uma semana de guerra espiritual, assim, de muita guerra em oração. Nós oramos por muitas pessoas não necessariamente da nossa igreja, mas pessoas da família de irmãos aqui da Ágape, gente que era querida, amigo e amiga de pessoas da nossa comunidade. E a gente teve experiências muito diferentes, porque para algumas dessas orações nós ouvimos o sim de Deus. Nós ouvimos relatos de pessoas que foram para o hospital, mas que já saíram de lá. Nós ouvimos relatos de que Deus ouviu a nossa oração e curou algumas pessoas, seja por uma ação sobrenatural, seja através dos médicos, mas é Deus quem está fazendo. Mas nós também tivemos a outra experiência. Nós oramos por pessoas que Deus decidiu não curar. Nós oramos muitas vezes por pessoas conhecidas de gente da nossa igreja que Deus decidiu levar. E enquanto eu refletia sobre isso essa semana, eu pensei, eu preciso recorrer ao Evangelho de Jesus, eu preciso recorrer à Bíblia para levar uma palavra para a igreja em relação a isso. Porque senão a gente fica achando, a gente corre o risco de achar que Deus só está agindo nos sims
que Ele nos dá. Deus não age só quando Ele nos dá um sim. Deus está agindo inclusive quando Ele nos diz um não. Deus não age só aonde a cura chega. Deus está agindo inclusive aonde ela não chega. Deus está lá também. E pensando nisso, eu entendi a necessidade de trazer essa palavra. Eu entendo que a sociedade na qual a gente vive incentiva a gente a compartilhar só as vitórias. A gente fala disso algumas vezes. Você não vê, ou dificilmente vê alguém no Facebook postando lá: acabei de brigar com meu marido, ele deu 2 gritos comigo. A gente não ouve isso. Você não ouve, você não vê lá no Facebook uma pessoa contando assim, estava alegre o dia inteiro, mas aí não pensei bem no que eu estava falando, falei demais e acabei com a alegria do dia lá em casa. A gente normalmente vê as pessoas contando bênçãos, contando alegria, porque essa cultura do Facebook incentiva a gente a mostrar as vitórias e as alegrias e tentar esconder debaixo do tapete as derrotas, as tristezas. A gente tem um impulso movimentado aí pela sociedade de compartilhar só quando Deus diz sim. Quantas vezes você foi na rede social dizer: eu estava orando por isso, Deus disse para mim não. Então dificilmente a gente faz isso. Mas eu quero contar essa história para você hoje, de um homem que decidiu compartilhar com a gente um não que recebeu de Deus. Na verdade, um não. 3 nãos que ele recebeu de Deus. A história do apóstolo Paulo. Eu quero tentar, antes de tudo, situar você no que está acontecendo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito pesada, no sentido de que o Paulo, por muitas vezes ali, tem que argumentar a respeito da sua autoridade apostólica. O Paulo está sendo desafiado e confrontado por algumas pessoas na igreja de Corinto, por alguns mestres e falsos mestres, na verdade, que estavam se levantando naquela igreja, tentando minar a autoridade do apóstolo, que não estava presente com a igreja naquele momento. E o apóstolo Paulo então tem que escrever. E esses falsos mestres que estavam na igreja de Corinto, eles começavam a rogar sobre si mesmo a autoridade maior do que do apóstolo Paulo, dizendo: a gente tem muitas visões, a gente tem muitas revelações, vocês precisam dar atenção àquilo que a gente diz para vocês. E o apóstolo Paulo chega no capítulo 12, ele diz: eu não queria fazer isso. Eu não queria me gloriar nas coisas e nas revelações que Deus me deu. Mas já que estamos nesse pé, então deixe-me contar a vocês algumas visões e revelações que Deus me deu. E aí ele começa a contar: eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado ao 3º céu. No corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E ele diz: esse homem foi arrebatado, foi levado ao paraíso e foi permitido que ele visse coisas indizíveis, que não está permitido ser contado a homem algum. E o apóstolo Paulo começa a dizer: se esses falsos mestres estão dizendo que eles têm visões, eu quero contar para vocês que a visão e a revelação que Deus me deu é tão grandiosa que ele disse que eu não tinha autoridade de compartilhar isso. Eu não tinha autoridade de passar isso à frente. E aí o apóstolo Paulo continua: mas para que o Senhor, pensando no meu bem, para que eu não me envaidecesse, para que eu não me vangloriasse, para que eu não ficasse pensando de mim mesmo, além do que convinha, Deus me deu um espinho na carne. E ele diz: esse espinho da carne era o mensageiro de Satanás. Aqui, eu não vou ficar dando todas as possibilidades que já foram levantadas sobre o que é o espinho na carne. A mais coerente, a mais defendida, é de que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade dele. Segundo ele escreve aos Gálatas, possivelmente, alguns dizem, que era um problema de visão que ele tinha, porque aos Gálatas ele diz que tinha uma dificuldade em ver algumas coisas, ele estava vendo as coisas embaçadas. A ideia é de que o Paulo está enfrentando um problema de saúde e ele tem plena consciência de que aquele problema de saúde foi permissão de Deus para que ele não
se vangloriasse, para que ele lembrasse que ele era apenas um homem mortal, que as visões e revelações que Deus lhe deu não subissem a cabeça e não fizesse com que ele achasse que era maior do que os outros. Então o apóstolo Paulo está dizendo, e por 3 vezes eu orei a Deus pedindo para que ele me tirasse esse espinho na carne, para que ele me curasse. Eu orei 3 vezes. Eu fico pensando como que isso pode ter acontecido. A Bíblia não diz, mas eu imagino o apóstolo Paulo orando e pedindo, Deus, por favor, eu estou passando por isso, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me salvou, me livra dessa enfermidade. E Deus diz para ele, não. O apóstolo Paulo, sabendo a importância de orar, ele deve ter orado de novo. Ele disse, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor me deu uma missão muito árdua. Se eu tiver com a saúde mais ajustada, possivelmente eu vou ser mais útil na tua obra. Pode ser que ele tenha dito isso. E Deus diz para ele, Paulo, não. Talvez o Paulo, numa 3ª tentativa, tenha orado, Senhor, por favor, eu lhe imploro, pela tua graça, pelo teu amor, me cura. O Senhor já me usou para curar tantas pessoas, cura a minha vida. E Deus diz para ele, Paulo, não. O apóstolo Paulo tem que lidar com o não de Deus. Deus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. E aqui eu fico pensando, e eu preciso fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu preciso fazer é que servir a Deus não é uma garantia de que Deus nos dará aquilo que a gente pede. Isso não é uma garantia. Em nenhum lugar na Bíblia, Deus diz para a gente que tudo o que nós pedirmos, Ele nos dará. E até eu queria que você pensasse comigo, imagina o caos que seria a nossa vida, se Deus desse para nós tudo o que a gente pede. Se Deus desse sim para todas as nossas orações, imagina a bagunça que seria a nossa vida. A segunda consideração que eu preciso fazer aqui é que a oração perseverante não obriga Deus a realizar o que pedimos. Porque aqui a gente precisa ponderar uma coisa. De um lado, a Bíblia está dizendo para a gente que nós devemos perseverar na oração. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele ora por 3 vezes. Por exemplo, o próprio Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, orai sem cessar. Jesus, no Evangelho de Lucas, o capítulo 18, ele conta uma parábola para informar, para ensinar os seus discípulos sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Mas então, por que se Deus está mandando a gente orar com perseverança, por que ele não atendeu Paulo? Porque ele não é obrigado a atender a gente só porque a gente está orando com perseverança. Porque é certo que muitas batalhas são vencidas a longo prazo. É certo que ele manda a gente orar. Então continue orando, meu irmão. Continue orando pela salvação de alguém, continue orando pela cura de alguém. Mas saiba que Deus tem os seus próprios caminhos. E algumas vezes a resposta que Ele nos dá é não. A terceira consideração que eu preciso fazer aqui é de que Deus realiza a sua obra não só nos relatos de alegria, mas também nos relatos de tristeza. Como eu disse no início, a gente pode correr o risco de achar que Deus está agindo só quando alguém diz, fui curado. Mas Deus está agindo ali, assim como está agindo na vida de outra pessoa que diz, Deus não me curou, mas Ele me disse, a minha graça te basta. Deus está agindo. Ele age tanto na boa notícia quanto na má notícia que chega. Então eu preciso compreender isso, porque senão a má notícia sempre vai roubar o meu chão. E ela não tem poder para fazer isso com aquele que está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta. De que maneira nós nos tornamos maduros o suficiente para ouvir o não de Deus? E eu entendo que o apóstolo Paulo aqui nos dá algumas dicas de como nos tornamos maduros o suficiente para ouvir o não de Deus. Primeira dica que o apóstolo Paulo nos dá é desenvolva um relacionamento real com Deus. Onde que está isso? Em toda a perícope que nós lemos, a gente percebe o apóstolo Paulo orando a Deus. A gente percebe o apóstolo Paulo sendo
arrebatado por Deus. A gente percebe que o Paulo, depois de orar, tem a resposta de Deus. Esses momentos em que o texto nos leva a refletir sobre isso, mostra para a gente que Paulo está num relacionamento com Deus. Ele tem um relacionamento real. Ele ora ao Pai. O Pai lhe responde. Deus fala com Paulo. Paulo ora. Paulo serve a Deus. Paulo é fiel a Deus. Deus é fiel ao Paulo. Eles estão num relacionamento. E aqui eu preciso dizer que a maturidade para ouvir o não de Deus precisa ser precedida por um relacionamento real com Deus. A gente ouve muitas vezes de pessoas que perderam um ente querido e ficaram decepcionadas com a fé, decepcionadas com Deus. Tem inclusive um livro do Philip Yancey que tem esse título, Decepcionado com Deus. Ele fala justamente dessas experiências de gente que, depois de um período de grande sofrimento, disse: eu não acredito que Deus deixou meu pai morrer. Eu não quero mais saber desse Deus. Eu não quero mais estar numa comunidade, eu não quero estar mais numa igreja, porque Deus não fez o que eu pedi que Ele fizesse. Um bom exemplo disso, se você já deve ter visto, aquele filme que era um livro, o livro A Cabana, que virou um filme depois, que parece muito uma ficção, mas tenta mostrar isso, a maneira como Deus está agindo no meio do sofrimento. Um pai que perde a sua filha de forma violentíssima, e ele vai descobrindo depois que Deus estava com ela, de que Deus estava inclusive com ele no meio da sua dor e do seu luto. Então, aqui a gente precisa perceber que se não tivermos um relacionamento real e maduro com Deus, nós não conseguiremos ouvir o não que Ele tem para nos dar. E todos nós, em algum momento da vida, e eu tenho uma séria desconfiança de que muitas vezes na nossa vida ouvimos um não de Deus. Então, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz se eu não tenho um relacionamento firme e concreto com esse Deus? Na hora que eu perco o meu emprego, o meu chão vai embora. Se eu olho para a minha despensa e naquele momento não tem o alimento ali, eu me desespero. E eu não estou dizendo que são situações fáceis de serem encaradas, mas eu estou dizendo que existe a possibilidade de ouvir o não, de enfrentar tribulação, de encarar momentos de angústias, sem perder a fé. Então, a primeira dica que o apóstolo Paulo nos dá é: desenvolva um relacionamento real com Deus. Se você não tiver um relacionamento de aliança com Deus, você vai ter muita dificuldade na hora que o não de Deus chegar para a sua vida. A segunda dica que o apóstolo Paulo nos dá é que nós devemos crer que Deus está nos levando a um bem maior. Creia que Deus está te levando a um bem maior. Olha o que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo que ele recebeu uma revelação extraordinária de Deus. E Deus, para que não deixasse o Paulo se engrandecer e acabar com a sua vida, acabar com o seu ministério, estragar tudo, o apóstolo Paulo diz: Deus, para me preservar, me deu um espinho na carne. Parece contradição, mas é isso que o Paulo está dizendo. Para o meu bem, Deus deixou eu adoecer. Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer algo muito difícil de ser compreendido, mas eu quero tentar ilustrar isso de uma maneira bem corriqueira. Você conhece, você que é pai, que é mãe, ou que já viu alguém cuidando de uma criança, você sabe que em alguns momentos a gente tem que dizer não para os nossos filhos, porque se a gente disser sim, a gente vai estar prejudicando eles. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, de vez em quando a minha filha, a Nívia, ela faz uma pirraça e eu digo para ela: se você fizer isso de novo, o papai não vai te dar isso. Ou eu vou te colocar na cadeirinha do pensamento, na cadeirinha do castigo. E às vezes ela faz. E eu preciso cumprir aquilo que eu disse, porque senão eu não vou estar fazendo bem a ela. Muitas vezes é isso que acontece.
O problema é que quando a gente está educando o nosso filho, a gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. Quando estamos numa relação com Deus, nem sempre a gente consegue compreender o que Deus está fazendo com a gente, porque a gente diz para os nossos filhos: você não entende agora, vai entender depois. É exatamente isso que Deus faz com a gente muitas vezes. A gente não entende agora, mas a gente vai compreender depois. Então, creia, meu irmão, que Deus está te levando a um bem maior. Porque imagine se Deus desse para a gente o que a gente pede num primeiro momento. Imagine o que isso não estaria impedindo no futuro adiante. O que isso não estaria impedindo? Eu quero apenas esclarecer o seguinte: eu não estou dizendo que se você pedir um carro hoje para Deus e Ele não te der condições, ou você não tiver condições de comprar o seu carro, é porque lá na frente Ele vai te dar um helicóptero. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que o não de hoje está nos preparando para uma bênção muito mais sublime amanhã. Pode não ser aquilo que a gente pediu, mas pode ser a paz no coração, pode ser um livramento, pode ser a família reunida, pode ser tantas coisas. Então, isso está perfeitamente respaldado nas Escrituras. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 8, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente cantou isso agora há pouco. Ele está dizendo: o não que Deus te dá agora está cooperando para o seu bem. Se você pediu alguma coisa e Deus disse para você um não, por mais difícil que seja compreender isso num primeiro instante, você precisa lembrar: esse não está cooperando para o meu bem. Eu não consigo entender agora, mas eu confio em Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. A terceira dica que o apóstolo Paulo nos dá aqui é: lembre que existe graça de Deus para cada um dos nãos que Ele nos dá. Ele diz, o apóstolo Paulo está dizendo: por 3 vezes eu pedi a Deus que me curasse, que me tirasse esse espinho da carne. E a resposta que ele tem de Deus é: a minha graça te basta. Aqui eu quero dizer para você, meu irmão, que a graça de Deus acompanha cada um dos nãos que Ele nos dá. Você está passando por momentos de dificuldade? Tem graça de Deus nesse momento ao seu alcance. Você precisa ter sensibilidade e humildade para entender, para encontrá-la. Essa semana eu estava assistindo um filme, talvez você já tenha visto. O nome do filme é Beleza Oculta, com Will Smith. É um filme sensacional. E esse filme conta a história. Will Smith é um gerente de marketing, alguma coisa desse tipo. Ele tem uma empresa de marketing. E em algum momento da sua vida, no auge da empresa, a filha dele morre com um câncer raro no cérebro. Morre repentinamente. E ele entra numa espiral de depressão, e ao ponto dele escrever 3 cartas. Ele escreve uma carta para a morte, dizendo: por que você não levou a mim ao invés dela? Você não serve para nada. Ele escreve uma carta para o tempo, dizendo que o tempo roubou a sua vivência com a sua filha. E ele escreve uma carta para o amor, dizendo que o amor o enganou. O amor deu um gostinho na boca dele, mas roubou aquilo que era mais precioso. E eu estou contando o spoiler do filme, né, meu irmão? Mas agora já era. Precisa, é para um bem maior. E mais à frente, os seus amigos contratam 3 atores, para que esses atores representem a morte, representem o tempo e o amor. E eles vão encontrar esse homem e responder a carta, para ver se ele acorda para a vida, mas assim também para que eles pudessem filmá-lo conversando, fizesse uma edição na filmagem e mostrasse que ele estava falando com nada, para que eles pudessem tomar decisões na empresa, invalidando a capacidade desse homem
de tomar as suas próprias decisões. E aí, quando isso acontece, o filme vai desenrolando e chega um momento em que a esposa dele diz: naquele dia que a nossa filha morreu no hospital, naquele dia, uma mulher sentou do meu lado e ela disse para mim: quem você está perdendo? E eu disse: a minha filha. E a mulher que estava sentada do lado dela disse: só não deixe de perceber a beleza oculta. O filme tem as suas próprias intenções, mas eu quero ilustrar isso para dizer: o que é que você está perdendo nesse período, meu irmão? Não deixe de perceber a graça de Deus nesse momento, porque Deus não está agindo só para quem não está perdendo nada. Deus não está agindo só onde há alegria. Deus está agindo onde há choro e lágrima profunda. Inclusive, o Salomão, escrevendo o livro dos Provérbios, ele diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque Deus está agindo lá onde há lágrimas também. Se você hoje, na sua família, na convivência do seu círculo mais íntimo, está enfrentando momentos de lágrimas, eu quero dizer: não deixe de perceber a graça de Deus aí. Porque Deus está agindo aí. Deus está agindo no meio das suas lágrimas. Deus está agindo no meio da sua dor. Porque não há lugar onde Deus não esteja agindo. A quarta e última dica que o apóstolo Paulo nos dá aqui é: saiba que períodos de dor abrem nossos olhos para o poder de Deus. Saiba que períodos de dor abrem os nossos olhos para o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que depois que Deus disse para ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, ele diz: agora eu vou me alegrar na minha tribulação, eu vou me alegrar nas minhas angústias, nas minhas enfermidades, eu vou me alegrar no não que Deus me dá, porque o poder de Deus, no meio dessa tribulação, vai se tornar mais evidente na minha vida. O que o Paulo está dizendo é: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço que eu não tenho mais força nenhuma, é ali que eu enxergo com clareza que toda a força vem de Deus. Quando eu percebo que a minha bateria já esgotou, que a luzinha já ficou vermelha, é naquele momento que eu percebo que é Deus quem está me conduzindo. É no momento de maior tribulação da minha vida, diz o apóstolo Paulo, que eu percebi que o poder de Deus se torna muito mais evidente. O que o Paulo está dizendo é mais fácil enxergar o poder de Deus do mal, eu não tenho do que me vangloriar. Eu percebo que cada alegria, que cada graça, que cada força vem de Deus e não de mim. Então o que o Paulo está dizendo para a gente é: cada momento de dor abre os nossos olhos para o poder de Deus. Você está enfrentando momentos de dor, de medo, de tribulação, de angústia, meu irmão, eu quero dizer para você: o poder de Deus está aí, diante dos seus olhos. Se você não sucumbiu ainda, é porque Deus está te fortalecendo. Se você não desanimou ainda, é porque Deus está com a sua mão sobre a sua vida. Então, o que eu quero dizer para você é: Deus te deu um sim essa semana, meu irmão. Glória a Deus. Ele é bom. Deus te deu um não essa semana, com lágrimas nos olhos. Glória a Deus. Ele ainda continua bom. Porque Deus está agindo no sim, Deus também está agindo no não. Deus está agindo quando os nossos lábios se abrem à alegria. Deus está agindo quando os nossos olhos se fecham em lágrimas. Deus está agindo. O que nós precisamos é maturidade para ouvir o não de Deus. E para que a gente tenha maturidade para ouvir o não de Deus, a gente precisa ter um relacionamento real com Deus. A gente precisa crer que Deus está nos conduzindo a um bem maior. A gente precisa saber que existe graça de Deus em cada momento de dificuldade. A gente precisa saber que esse momento de tristeza e de dificuldade abre os nossos olhos
para o poder de Deus, para vermos que Deus está fazendo uma obra grandiosa na nossa vida. Eu gostaria de encerrar orando com você, mas eu queria ainda incentivar você a fazer aquelas duas perguntas. O que Deus falou comigo essa noite? Você não precisa repetir alguma coisa que eu disse. Se você puder fechar os seus olhos e resumir numa frase o que você vai guardar no seu coração depois da palavra dessa noite, o que seria? Isso é o que Deus está falando com você. Agora, se Deus falou alguma coisa com você, o que você vai fazer a respeito? Como você vai incorporar isso na sua vida amanhã? Que atitude você pode começar a mudar hoje ou amanhã? Ainda hoje, quem sabe? Para que isso que Deus falou com você essa noite se torne real na sua vida. Eu gostaria de orar com você, mas eu faço diferente. Eu queria orar uma canção. Essa canção fala justamente dessa bondade de Deus. A bondade de Deus quando Ele diz sim, a bondade de Deus quando Ele diz não. Eu gostaria de encerrar cantando e pedindo que a graça do Senhor seja suficiente na sua vida. Para o apóstolo Paulo, a graça de Deus é suficiente. Você pode dizer isso hoje também? Senhor, eu recebi um não essa semana, mas a tua graça é suficiente. Tudo o que eu precisava do Senhor essa semana, o Senhor me deu. A tua graça é suficiente. A graça do Senhor, ela é real diariamente. Não fique preocupado com a graça para amanhã. É como o maná. O maná é para hoje. A graça de Deus te alcançou hoje. Tem graça do Senhor renovada sobre a sua vida amanhã, meu irmão. Confie em Deus. Deus não está agindo só onde há alegria. Deus está agindo onde há tristeza também. Deus está agindo onde tem não. Se Ele te deu um não essa semana, se você perdeu alguém, com todo respeito, com toda consideração, com toda humildade, eu digo para você, existe graça de Deus no não que Ele nos dá. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom,
que Ele continua sendo Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que se manifesta no sim e no não, e a graça, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, com aqueles que estão se alegrando, com aqueles que estão chorando, hoje e sempre, com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe. A gente se despede pedindo que você compartilhe o link dessa live. Ela vai ficar registrada, ela vai estar no YouTube também a partir de amanhã. Então, antes de desligar o seu telefone, procure o YouTube da Igreja Congregacional Ágape, IEC Ágape. Vá lá no YouTube, IEC Ágape, se inscreve lá no canal para que você receba todo o conteúdo que a gente tem preparado com muito carinho para a nossa igreja, mas que a gente deseja que alcance todos aqueles que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Uma excelente semana para você, meu irmão. Não deixe de perceber a graça de Deus em cada momento. Fique com Deus, nosso abraço. Amém.